Olá pessoal da Casa Espírita de Oração, Amor e Luz. Hoje iremos falar a vocês de um assunto tão em voga, tão comentado e tão pouco explicado. Vamos falar da transição planetária. Estive no site Eu Sem Fronteiras, onde peguei um bom material por lá. Transição planetária é o nome que se dá ao período em que o planeta se impulsiona para sair de um nível de consciência de uma dimensão para ir a outro, mais evoluído, cujo objetivo é atingir o processo de regeneração, de maneira que a vida se torne mais fraterna e feliz. No caso específico do planeta Terra, podemos considerar a transição como sendo a do chamado período das trevas, correspondente ao nível de consciência da terceira dimensão, para o período de luz, correspondente ao nível de consciência da quinta dimensão. No caso, já estamos passando por grandes mudanças no século XXI, de modo que esse processo de transição planetária já está em curso, porém vai ocorrendo de forma relativamente lenta, gradual e inadiável. Muitas religiões profetizaram esse período, alertando para conflitos, guerras e catástrofes que seriam sucedidos pelo juízo final, julgamento das almas. Então, posteriormente, seria instalada a Era da Luz, em que haveria paz duradoura, e seria estabelecido um governo baseado em princípios diferentes do materialismo em que vivemos. Podemos ler sobre isso no livro O Apocalipse, que está na Bíblia. Tem também as profecias, Nostradamus, por exemplo. Os maias, que ainda não tinham tido contato com o povo europeu, já haviam previsto essa transição planetária, inclusive com a aparição de um novo Sol. A transição planetária é a preparação para a aquisição dessa nova consciência, mais espiritualizada, uma vez que aquela em que nos encontramos atualmente é a da materialidade, voltada ao capitalismo, ao dinheiro e ao poder. E qual é a visão espírita da transição planetária? Os seguidores do Espiritismo já receberam as informações de como as tragédias naturais fazem parte desse processo, pois sabem que as tragédias têm o objetivo de expurgar os espíritos contrários à ordem e à evolução moral e espiritual, e que não podem ser adiadas, e essa será a nova maneira de ser do planeta. Já é sabido no Espiritismo que a transição planetária a acontecer, esses espíritos desequilibrados irão para outras esferas, onde aprenderão as leis do amor e do bem, para que então, quando tiverem condições harmônicas, possam retornar à Terra e oferecer as suas contribuições para o progresso da humanidade. Para que a felicidade dos habitantes da Terra se faça, é preciso que somente os espíritos bons, encarnados e desencarnados, povoem o planeta e promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, de forma que o ser humano possa ser integral, consciente de seus deveres para com Deus, para consigo próprio e para com o próximo. Os espíritas sabem que já coexistem nesse momento os espíritos iluminados e aqueles que ainda precisam evoluir. Eles se encontram presos na situação a que os seres humanos ainda vivem no planeta,
mais especificamente na consciência de terceira dimensão. A transição planetária será de natureza mais moral, como um convite ao ser humano para mudar o comportamento, com o objetivo de instalar novos padrões de justiça, dever, ordem e de amor. O Espiritismo busca desmistificar as antigas revelações proféticas, demonstrando que, se existe um código secreto a ser desvendado na Bíblia, ele não será compreendido através de algoritmos com operações matemáticas acrobáticas envolvendo palavras e outras assimetrias no texto bíblico. Assim, um antigo e misterioso ensinamento velado por meio de certas palavras com um sentido metafórico profundo e que estão agora ao alcance dos homens através das muitas revelações da espiritualidade ao mundo. Como está o ser humano na transição planetária na visão espírita? O ser humano é um espírito em processo de evolução intelectual e moral, que atravessa diferentes níveis para desenvolver o instinto, a inteligência, a consciência e a intuição, chegando dessa forma à realidade espiritual que lhe é original e deveria ser ativa. As reencarnações, segundo o Espiritismo, é o que confere às pessoas eliminar as imperfeições morais, levando-as à plenitude que lhes está destinada. Numa metodologia de erros e correções, adquirindo experiências que promovem a elevação da intuição. Diante do livre-arbítrio, o ser humano acaba optando por não assimilar esse processo de evolução, priorizando a consciência voltada aos instintos e à preservação material. Ainda distante, portanto, pelo menos em quase totalidade na Terra, da consciência da era de luz. O impacto do sofrimento ocorre para a tomada de consciência e para o despertar da compreensão do quão importante é a paz e a conquista do bem-estar nesse processo evolutivo. Dessa forma, as calamidades, quaisquer que sejam as procedências, social, biológica, política ou econômica, têm por finalidade convidar o ser humano a refletir sobre a intransitoriedade da vida carnal, em relação à sua imortalidade. A humanidade precisa progredir mais depressa, porque sua experiência nessa consciência está esgotada e está cada vez mais nociva. Importância do século XXI na transição planetária. Se nós formos na Bíblia, nós vamos ver em Marcos, no capítulo 13, tem em Mateus também, mas vou só citar a vocês o final do capítulo 13 de Marcos, que vai do versículo 32 ao 35. Então, esse capítulo 13 é chamado de o sermão profético. Então, esse assunto está na Bíblia e está no Evangelho, tá? Marcos, no caso, contando a profecia que Jesus fez. Ele diz, então, da vigilância. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, só o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua tarefa, a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse a todos. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor na casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo,
digo-os a todos, vigiai. Então é conosco isso, tá? Nós não sabemos em que momento vai se dar, como vai se dar, mas o dono da casa, que é o Pai, ele vai chegar sem avisar. Não sabemos se de manhã, à tarde ou à noite. Então, por isso que eu quis ler esse trecho de Marcos para vocês. Vigiai. Ainda que no século XXI tenhamos espíritos que se fortalecem e preconizam o mal, há também um grande avanço científico e tecnológico que possibilita, pelo menos, caminhar para uma reflexão positiva do que é necessário para evoluir espiritualmente, desfazendo-se das ocupações dos séculos anteriores. Devemos combater as doenças, abandonar atividades degradantes e desrespeitosas. Na atualidade, é possível obter respostas rápidas e globais para problemas mundiais, com uma força-tarefa aplicada e produtiva. Felizmente, o homem possui mais recursos de toda a ordem do que nos séculos anteriores. Todavia, no que tange à espiritualidade, há muito que se evoluir. Uma vez mais, as demandas desse século impõem essa urgência e será necessária uma ação conjunta para que a humanidade se fortaleça e adquira o nível de consciência desejado para atingir a nova Terra. É importante que se saiba que toda a nossa galáxia está passando por ascensão, percebida pela velocidade com a qual tudo caminha e que podemos perceber por causa da sensação diminuída do tempo. Parece que o tempo está correndo demais, a gente não acompanha tanta coisa acontecendo. Outros planetas, outros sistemas solares também almejam um grau dimensional superior, determinando que há uma evolução coletiva de todos os mundos. Neste século, as informações são adequadas ao que precisamos no momento, em conteúdo e em tempo, sem as fantasias e sem as ilusões pertencentes a interesses de minorias impositivas de seus próprios desejos de dominação. Como a humanidade pode se preparar para a transição? Para todos aqueles que se propuserem a inserir no fluxo das mudanças, a transição planetária será suave. Se você quer entrar no fluxo das mudanças, para você a transição vai ser suave. Porém, quanto mais houver apego às coisas materiais, mais difícil será a transição, pois o apego representará permanência na terceira dimensão. Na nova Terra, tudo será menos denso e menos material. Nela, tudo será mais fluídico e espiritual. O planeta, como o conhecemos, deixará de ser mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Portanto, não haverá mais tanta dor e sofrimento. Para enfrentar as energias inferiores que insistem em manter a humanidade no nível da consciência material, os espíritas acreditam que emanar boas energias, oferecer passes, fazer caridades, trabalhos assistenciais que são fortalecedores na preparação dos indivíduos e da humanidade para a transição planetária, criando uma mudança de consciência mais voltado ao espírito e à espiritualidade. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, apresenta inúmeros caminhos para vivenciar o momento de incertezas e instabilidade. Como seres humanos imperfeitos que somos, ainda cultivamos o egoísmo e o orgulho. Precisamos refletir, cultivar sentimentos melhores, agir de forma ética e responsável para crescermos, melhorarmos e mudarmos a nossa mentalidade e a nossa consciência espiritual.
Estamos expostos pela transição planetária, que nos alerta para o fato de que o mal do planeta é resultado da maldade dos seres humanos e da forma como agimos. E vivenciamos a experiência de vida na Terra, enquanto seres espirituais. Vivemos no imediatismo, no poder do dinheiro, no capitalismo, no consumismo e na acumulação. Nossa ética é questionável, tanto quanto os nossos valores morais. Ainda somos guiados por dogmas religiosos, que muitas vezes pouco têm a ver com a espiritualidade. É urgente que busquemos outra conduta. Há quem estabeleça que as mudanças necessárias para a efetiva transição planetária já começaram há alguns séculos e que o auge se dará entre os anos 2020 e 2050, motivo pelo qual a humanidade vem passando por diversas perturbações que potencializam a velocidade na tomada de consciência. Compete a cada um de nós observar, confiar e buscar os meios para voluntária e conscientemente nos autoconhecermos, nos transformarmos e modificarmos o nosso cotidiano. Era esse o assunto de hoje, então vejam bem, Deus nunca errou, Deus não está errando agora e nunca Deus vai errar no futuro. Deus tem um representante, um filho dileto no leme dos acontecimentos. Esse filho dileto do Pai se chama Jesus. Então, se nós dissermos que o nosso planeta é um barco, onde nós estamos todos dentro de um barco, navegando numa viagem, quem está no comando desse barco é Jesus. Então, nós devemos ter essa fé e ter essa fidelidade com Jesus e ter essa confiança, essa esperança de que tudo isso que está acontecendo, que algumas coisas não agradáveis estão acontecendo, sabemos. Muita gente tem desencarnado. Ok, o Pai está no comando, ele sabe o que está acontecendo, mas por que tanta gente desencarnando? Não sei, o Pai sabe. Pode ser que estão desencarnando porque precisam ser exilados para um outro mundo, como disse no texto acima. Ou pode ser que são trabalhadores também da seara que precisam, na espiritualidade, passar por uma harmonização e poderem voltar e continuar, porque o trabalho na seara ainda é muito grande. Nós estamos adentrando a um tempo de regeneração. Então, quanto mais nós conseguirmos regenerar as coisas do planeta, o procedimento do homem for mais harmonioso, o planeta vai ser mais harmonioso. E nós vamos, então, adentrar nessa era de luz que foi citado no texto acima. Boa noite, pessoal. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Vamos em frente. Fé, esperança e caridade também, pois tem muita gente que sofre injustiça, falta de oportunidades, e caridade não no sentido de esmola, no sentido de entender o ponto de vista de todos os nossos irmãos. Vamos lá, minha gente. É Jesus no comando. E ele e o Pai só agem na criação por intermédio da criatura. Não vai vir o Pai, não vai vir Jesus encarnado para resolver o problema. Eles vão continuar no grau evolutivo que eles estão, na espiritualidade. E nós, com a inspiração que recebemos, vamos fazer essa transição. Eles contam conosco. Tenham todos uma boa noite.